Pessoal, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de FII, de fundos imobiliários. Quem aqui, gente, já ouviu falar de fundos imobiliários, hein? Me conta. Fundo imobiliário hoje assumiu assim uma posição de grande destaque, gente, em investimentos, tá? Deixa eu te explicar. Nós temos o fundo imobiliário, ele é um fundo que tem um mecanismo de funcionamento igualzinho do mercado de ações. É um fundo como outro qualquer, né? Que tem cotistas que compram partes desse fundo, só que ele é pautado em imóveis. Então, vamos lá. Você nunca vai, talvez, comprar um shopping center inteiro, a não ser que você tenha muito dinheiro. Mas você pode, através de um fundo imobiliário que investe em shopping center, comprar uma fatia desse fundo. E você também ser um investidor de shopping center, entendeu? Qual que é a vantagem dos fundos imobiliários? O fundo imobiliário, ele paga dividendos isentos de imposto de renda todos os meses quando ele recebe esses dividendos. Claro, antes da crise, a maioria dos fundos, né, tem muitos fundos no Brasil superavitários, fundos muito bons, que estavam pagando dividendos sistematicamente. Muita gente, inclusive, tem feito a sua renda passiva usando fundos imobiliários, né? Você tem excelentes fundos imobiliários que pagam 6, 7, 8, até 10% de dividendos, né, ao ano. Tem fundo que chega a pagar quase 1% ao mês, não é normal, vamos deixar isso bem claro, mas existe. E como é isento de imposto de renda, é uma maravilha, né? E aí o que acontece, gente? Não, que cota muito cara. Pelo contrário, o pessoal falando a cota é muito cara. Imagina! Gente, presta atenção. Nós temos agora com a crise, meu Deus do céu, a cota dos fundos imobiliários está. Tô vendo que vocês têm que estudar mesmo. A cota dos fundos imobiliários está no chão. Gente, agora com a crise, você tem fundos imobiliários que desvalorizaram 20, 30%. Não porque o fundo é ruim, porque caiu tudo na bolsa, né? Caiu tudo na bolsa. Tudo. Então tem muita coisa boa que caiu que não tinha que ter caído. Então essa é a hora de muita gente aprender a fazer uma carteira de fundos imobiliários. Vamos lá, quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Para você ter ideia. Quais são as vantagens dos fundos imobiliários? Primeira coisa, gente, um fundo imobiliário, você não precisa ter o dinheiro todo para comprar um fundo. Por exemplo, o que você precisa ter para comprar um apartamento. Imagina, um apartamento de 400 mil reais, não é? Você não precisa ir lá e botar 400 mil para poder comprar um fundo. Não, você pode comprar um fundo com 150 reais uma cota. Tem fundo sendo vendido a 90 reais. Entende? Depende do tipo de fundo. Então você pode escolher um pedacinho desse fundo e, consequentemente, ele vai te ajudar. Ah, eu vou comprar o fundo X, 5 mil, 10 mil, 5, ok. Entende? Se você tem um patrimônio grande no fundo e você precisa vender um pedacinho, é fácil. No imóvel não é, né? Imagina que você tem um imóvel de 400 mil reais e você está precisando de 20 mil para pagar uma dívida. E aí, você vai vender a porta da sua casa? Não vai funcionar, né? Você vai vender o quê? O teto. Não vai, né? A sala. Não vai funcionar, não é assim que funciona. Um fundo é fácil, então ele tem flexibilidade, né, para você comprar, para você poder vender. Ele tem isenção de imposto de renda. Você recebe lá os dividendos todos os meses. Ele é um excelente ativo para entrar numa carteira de aposentadoria, que é o nosso foco aqui, nosso bate-papo com vocês, né? E você pode e deve construir uma carteira de aposentadoria. Eu falo muito do mercado de ações, porque, na minha opinião, é um mercado que você agiliza mais rapidamente esse processo, até porque as ações crescem duas vezes, aí nesse sentido eles crescem mais que os fundos, né? A cota valoriza mais e, consequentemente, você recebe mais dividendos, né, em ações. Só que a ação é um investimento muito mais volátil. Fundo imobiliário ele é menos volátil porque ele é lastreado normalmente em um imóvel. Você tem galpão logístico, você tem hospitais, você tem universidades, tem shopping center, né? Tem uma série de situações e tem fundos lastreados em dívidas em que você vai recebendo. E esses fundos, gente, você compra no mesmo lugar que você compra as ações. Através da tua corretora você pode comprar, da corretora do teu banco você pode comprar. Entende? Tem fundo de 100 reais, 150 reais, 300 reais. Então, assim, gente, literalmente, desculpe, mas muita gente está perdendo dinheiro. Entende? Ou deixando de ganhar por falta de conhecimento. Eu vejo pessoas que estão aí com o dinheiro parado em poupança, para. Vamos lá, só para vocês entenderem a conta. Por que você se aposenta 10, 15 anos antes do tempo? Porque é uma questão de matemática, pessoal. Se você tem um investimento, um ativo que paga dividendos elevados, ou pelo menos numa estratégia sólida de 6 a 10, 12% ao ano,
mais a valorização da cota, e você só de dividendos em 10 a 15 anos, tudo que você investiu sai de graça, entende? E se você continuar aportando mensalmente, fazendo o efeito bola de neve, pegando os dividendos e reaplicando na compra de novas cotas, de fundos ou de ações, você tem efeito bola de neve que vai fazer com que lá na frente, daqui 10, 15 anos, você tenha uma bolada para te ajudar na tua aposentadoria. Ao invés de você ter que confiar em governo, em previdência social. Lembre-se, previdência não tem garantia de nada. Teu banco quebrou, quebrou. Ponto. Não estou dizendo que é fácil quebrar, vou deixar isso bem claro, tá? Mas quebrou, quebrou, ponto, acabou. Entendeu? Ninguém pensa nisso, mas é verdade. Não é? Você vai confiar no Brasil, Deus o livre e guarde, mas o nosso país quebra em algum momento e não pode pagar as contas. Aí você está aposentado, recebendo pelo INSS, vai ficar sem receber. Se a gente não tivesse a reforma da Previdência agora no final do ano passado, pelas contas públicas, a gente ia ficar inadimplente agora com os aposentados esse ano. Olha que loucura! Você quer mesmo confiar nesse tipo de sistema? Eu, mas de jeito nenhum. Imagina, eu quero construir a minha aposentadoria e não existe maneira mais sólida, pelo menos o que se conhece no mundo do capitalismo moderno, do que você investir no mercado de ações. E hoje tem as possibilidades dos fundos imobiliários também, não é? Então, assim, gente, eu tô aqui para abrir tua mente, é o que eu tô falando todos os dias, né? Esse é um conhecimento que a gente precisa de mais tempo, muito profundo. Essa que é a questão. Onde investir, qual o nome de fundo, que tipo de fundo, né? Assim, quais são as ações, as melhores, todo mundo quer saber disso. Mas é o que eu faço, isso eu explico para os nossos alunos do coach financeiro, em respeito a eles, lógico, que estão, né, pagando por esse serviço. Eu estou passando aqui as informações para vocês, para você abrir tua mente, entendeu? Para que você entenda que existem possibilidades e que agora, na hora da crise, enquanto muita gente chora, outros vendem lenço, meus amigos. E você pode ser a pessoa que estuda, que aprende, entendeu? Para poder o quê? De alguma forma, tirar proveito dos valores baixos das cotas dos fundos e dos valores baixos das ações que nós estamos tendo agora. Faz sentido, pessoal? Sim ou não?